Jesus morreu na cruz por você, deixou a sua glória, abriu mão da sua glória, se tornou homem para te dar o direito, o livre acesso ao Pai, a Deus, para você ter um relacionamento com Ele e não simplesmente ter uma religião. E é sobre isso que vamos abordar nesse vídeo de hoje, porque eu quero compartilhar com vocês uma experiência que eu vivi em março, que foi a época ali do carnaval, onde pela primeira vez na minha vida eu pude ir pelas ruas, bloquinho, shopping e falar do amor de Deus, sobre quem é Jesus, sabe? Levar esse amor, essa água viva que cura, transforma, nos salva. E pela primeira vez ali eu me deparei com algumas situações que eu quero compartilhar aqui com vocês, porque se você, assim como eu, foi a sua primeira vez ou vai ser a sua primeira vez evangelizando, né, nos locais mais improváveis, porque assim, a nossa vida, ela tem que ser um canal que leve aqui a Cristo, sabe? A nossa vida tem que apontar para Cristo. Então, a todo momento, nós temos que ser o quê? Cartas vivas de Deus aqui na Terra, de forma que outras pessoas, ao ter contato com você, a leve a sentir, a ter a revelação de quem Deus é, sabe? Então, mas a primeira vez que eu pude estar em um ambiente, né, onde a circunstância era totalmente desfavorável, pensa, no meio do bloquinho ali, as pessoas com foco, com a mentalidade totalmente virada, oposta do que, né, tipo, vou buscar a Deus, quem é Deus? Não, a pessoa que estava ali queria totalmente as coisas, o quê? Prazeres, as coisas da carne, né? O nome já diz, carnaval, festa da carne. E ali, a gente ser colocada, né, nós sermos colocadas, como na época eu falei, né, no fogo cruzado, tipo, do nada ali, é um ambiente bem rígido, um ambiente difícil, né, fora questão física, que a gente se depara com diversas pessoas despidas, pessoas que, né, estão seminuas, outras nuas, enfim, fisicamente falando, e também a questão espiritual, é algo espiritual muito forte, né, tanto que quando a gente, né, foi evangelizar e tudo mais ali, tinha algumas pessoas que estavam sedentas por Deus, por incrível que pareça. Tinha algumas pessoas ali trabalhando naquele local, que a gente chegava para falar sobre o amor de Cristo, e elas eram bem receptivas, outras pediam até oração, sabe? Mas tinham outras pessoas que simplesmente olhava pra gente com maus olhos, assim, sabe? Olhava com desprezo, rejeitando a gente. E ali a gente pôde perceber o quão perdida estavam aquelas pessoas, sabe? Porque estavam de fato destruindo a vida delas, né? Que logo depois, mais na frente, elas irão perceber quando as escamas caírem dos olhos, assim como as escamas dos meus olhos caíram um dia, porque eu também fazia parte, né? Eu não nasci no lar evangélico, eu simplesmente, eu fui convertida depois, né? E eu sei muito bem o que, né, quando eu estava no mundo, a mentalidade que eu tinha e tal, e agora em Cristo, coisas que eu me arrependo, sabe, de ter feito, de ter praticado, enfim, e eu posso dizer que essa pessoa, né, as pessoas que estavam ali, um dia, as escamas delas, dos olhos delas também cairão, assim como a minha. Como se você estiver aqui me escutando e você não for convertida ainda, creio também em nome de Jesus que a escama dos seus olhos também cairão. E enfim, e ali eu pude evangelizar. E detalhe, por isso que é importante você estar em alguma igreja, ir com um grupo também, evangelizar, porque na igreja, antes da gente sair, né, para praticar de fato, evangelizar e tal, a gente teve treinamento antes, na parte da manhã. Gente, só um detalhe, abrindo parênteses aqui, é que eu gravo esse vídeo, eu tô gravando no meu quarto, e tá tendo uma construção aqui ao redor. Então eu deixo a janela fechada pra não entrar,
né? Barulho, mais barulho, né? E tá um calor. Aí eu olho, às vezes aqui pra cá, eu tenho que olhar, né, com foco, olhando nos seus olhos aqui. Mas às vezes eu olho pra cá, porque aí eu me vejo. Porque eu tô suando aqui, sabe? Mas enfim, eu não vou deixar de gravar esse vídeo aqui só por causa desse calor que tá aqui, por causa desse barulho, não vou deixar. Eu vou gravar, porque assim, a gente não desiste, não importa as circunstâncias, não importa. O importante é que a gente tá fazendo aquilo que a gente foi chamada para fazer. E é assim com você também. Se você tem um desejo, né, de algo na sua vida, se Deus colocou algo no seu coração, independente das circunstâncias, vá e faça. Faça. Não deixe que nada e nem ninguém te paralise, ok? Voltando. E ali, naquele momento, quando a gente chegava perto de algumas pessoas para evangelizar, elas rejeitavam. A grande maioria, e aqui tá o ponto que vai linkar diretamente com o que eu falei para você no início desse vídeo, que Jesus morreu na cruz, que ele saiu da sua glória, largou mão da sua glória, se tornou homem para nos salvar, para nos dar o direito do quê? De ter um relacionamento novamente com o nosso Pai, pra gente poder ter intimidade, pra gente ter intimidade com Ele, sabe? E não apenas uma religião. Não tem nada a ver. Cristo, é que nem eu já disse aqui no canal, Cristo, ele é um estilo de vida. Um estilo de vida que honra, que agrada a Deus, sabe? Que nos dá direito o quê? A salvação, nos dá direito a ter esse relacionamento com o Pai, novamente. Nos dá direito do quê? A salvação, da vida eterna, de voltarmos, sabe, a morar com Deus na sua glória. É isso. Cristo não é uma religião. Entende? Por que que eu falo isso? Porque quando a gente foi evangelizar as pessoas, a grande maioria, 80%, se não 90% das pessoas, quando a gente ia comentar sobre, né, você conhece Jesus? Sabe? Você já ouviu falar? Quem Jesus é pra você? A grande maioria fala, não, sei, Jesus, conheço, não, mas eu não quero ir pra igreja. Não, obrigada. A grande maioria remetia, né, Jesus com religião. E hoje em dia a palavra religião, ela tá muito deturpada. Entende? Então a grande maioria não se achega, não quer conhecer a Deus, ter mais revelação de quem Deus é, de ter esse relacionamento, essa intimidade com Deus, porque elas remetem o quê? A religião. Que aí remete pastores, remete o quê? A dízimo, ofertas, a dinheiro. E não tem nada a ver uma coisa com a outra, sabe? E eu lembro que me ensinaram a gente lá na igreja como você abordar uma pessoa, né, para evangelizar e falar mais sobre Jesus. Você chega na pessoa e fala assim: você acredita em Deus? Aí, dependendo, né, da resposta dela, aí você continuava. Você acredita que Deus te criou para ter um relacionamento com Ele? Aí a pessoa respondia e tal. E a gente falava assim: e você acredita que o pecado bagunçou esse relacionamento? Aí a pessoa respondia, e aí a gente falava: deixa eu te contar o que esse Deus, que esse Jesus fez na minha vida. E ali a gente contava um pouco do nosso testemunho, alguma coisa pra ela, sabe? Pra edificar a vida dela e mostrar Jesus através da nossa vida. E ali, muitas pessoas, fora essas, né, que eu comentei, que remetia muito Jesus, Deus com religião, outras aceitaram oração, pedir oração, e muitas pessoas aceitaram Jesus. Tivemos vários testemunhos, sabe, de cura, de tanto cura física como emocional, sabe? E muitas pessoas sedentas, a gente pôde perceber, sabe? A gente entrou em alguns bares também, assim, nas ruas, enfim, onde Deus entrou, sabe, com salvação, nos ambientes menos improváveis, assim, sabe? E nós temos que parar, porque tem muitos cristãos que falam assim: não, eu não piso o meu pé, num bar, não vou pisar no meu pé no bar, não, eu não vou pisar no meu pé num prostíbulo, não, eu não... Gente, a gente tem que ter discernimento. É isso que Deus pede pra gente. A gente veio, assim como Jesus,
A gente veio para as pessoas cativas, doentes, necessitadas. E a grande maioria vão estar nesses lugares, lugares improváveis, lugares de perdição, entendeu? Claro que tem outras pessoas que às vezes estão em lugares, né, muito bem, que precisam também de Deus, isso é válido, mas a grande maioria estão nesses outros lugares que a minoria querem ir, entendeu? Então, você tem que pisar nesses lugares com a intenção do coração correta, que é o quê? Levar Jesus, evangelizar, e claro que isso tem que ter o quê? Preparação. Eu não tô falando pra você ir de qualquer jeito, tá? Nesses lugares, porque tem que ter preparação. Então, se você é cristão, ou tem esse desejo, se prepare e vá. Vá. Ide pregar o evangelho a toda criatura, a todo povo e nação. Vá pregar a Cristo. E que a sua vida aponte para a volta de Jesus. Amém? Então, estava ali, eu e mais algumas meninas, enfim, evangelizando. Muitas pessoas aceitaram Jesus. Mas o que mais me chamou a atenção, sabe? Foram essas pessoas que remetiam muito à questão de Deus, de ter uma vida com Deus, para religião. E muitas pessoas não queriam falar sobre Jesus, não queriam ouvir falar sobre Jesus, sobre Deus, simplesmente porque elas não queriam ir para a igreja. Que foi a fala que eu mais escutei. Ah, não, eu não quero ir para a igreja, não, eu tô muito bem aqui. Não. Ah, Deus? Jesus? Ah, ok, não, eu tô bem aqui, eu não quero ir para a igreja. Olha isso. Então, as pessoas têm uma visão distorcida, deturpada do que realmente Jesus é. Sabe? Que o que ele fez, as pessoas não entendem. Então, hoje que esse vídeo possa te dar esse entendimento. Que ele é a salvação. Jesus rasgou o véu para nos dar livre acesso ao Pai. Entende? Então, olha, isso que é Jesus. É você ter esse livre acesso. Ter uma vida o quê? De intimidade, relacionamento com Deus, uma vida que honra a Deus e que aponte para a salvação, para a vida eterna nos céus com Deus. É isso. Então, aqui eu tenho uma experiência com Deus que vai te ajudar também a entender mais, sabe? E ele fala. Deus, ele sempre fala. E é esse livre acesso que eu quero que você saia daqui, que você tenha essa compreensão, que é para esse livre acesso, sabe? Que Jesus morreu na cruz por você. Eu estava aqui em casa, no apartamento, aí eu fui na sacada, e nesse dia meus pais estavam em casa, e aí eles falaram, vamos no mercado e tal. Aí eles foram, e eu sempre gosto, porque eu gosto de ficar sozinha em casa, porque aí eu aproveito, tipo, eu começo a cantar louvor e saio pela casa orando, e enfim. E nesse dia eu coloquei na TV louvor e comecei a louvar a Deus, e eu tenho 2 cachorrinhos, né? Que é o Pingo e a Lili. E ali, eu louvando, eu fui pra sacada. E de repente eu peguei o meu cachorrinho no colo, e ali eu falei, todos seres que vivem, louve ao Senhor, louve ao Senhor. Aí eu tava com ele no meu colo e louvando ao Senhor. E ele tava com medo, porque, né, a sacada, eu moro no 19º, e eu coloquei ele assim pra ver no alto, né, e ele ficou com medo, ele ficou tremendo, com medo. Aí eu fui colocá-lo no chão, e fiquei ali com ele no chão, dando carinho nele e tal. E aí Deus começou a falar comigo. Ele falou assim, filha, eu fiz isso por vocês também. Eu estava no mais alto, nas alturas, e eu me diminuí, eu me fiz homem para vocês terem acesso a mim. Olha, ai, que lindo. Ele disse isso pra mim, nesse momento que eu me abaixei ali e fiquei fazendo carinho, sabe, no meu cachorrinho, porque ele tava com medo. Então, naquele ato, Deus começou a falar isso comigo. Eu me diminuí, eu me fiz homem pra me achegar a vocês, para vocês poderem se achegar a mim, terem livre acesso a mim novamente. Olha que Deus é esse. Olha que Deus é esse. Foi isso que Jesus fez. Ele se diminuiu para que você possa ter livre acesso a Ele. Entendeu agora que não é sobre religião,
e sim sobre salvação, sobre ter um relacionamento com Deus, ter uma vida de intimidade, uma história com Deus. E que isso não se enquadra na religião, cheio de doutrina, de dogmas, de práticas, enfim, não é sobre isso. E sim é sobre ter um coração íntimo, um coração puro, um coração sincero, um coração voltado para Deus. Onde quando você volta o seu coração, ele se torna o quê? O centro da sua vida. Onde o trono dele é o quê? Está no seu coração. É isso. E aí, quando isso acontece, a nossa vida, você já sabe, né? A nossa vida é transformada. E quando eu falo de transformação, é uma transformação genuína, que é de dentro para fora, e é aquela transformação que te dá o fim, uma esperança, sabe? Uma esperança, um fim que você deseja. Para viver as promessas de Deus, para viver uma vida boa, perfeita e agradável com o Pai. É isso. Então, para o vídeo não se estender muito aqui, hoje era essa reflexão, esse testemunho, essa orientação também que eu quero deixar, esse conselho aqui também, deixar para vocês. Que busquem a Deus. Busquem a Deus. Esse é o significado de Jesus, sabe? Que nós aprendemos aqui hoje. Vá, ide, pregai o Evangelho, em tempo e fora de tempo, para toda criatura, para todo povo, toda nação. E que a sua vida possa apontar para a volta de Jesus. Possa abrir o caminho do Senhor, que as pessoas possam ver Cristo através de você. Através do seu estilo de vida. E que isso não quer dizer sobre religião. Ok? Então é isso, que Deus te abençoe, que você possa ter a revelação de quem Jesus é, ter mais revelação dele na sua vida, do que ele é, do que ele fez. Em nome de Jesus, que as escamas dos seus olhos caiam por terra e que você possa enxergar, ter um olhar da eternidade. Em nome de Jesus. Amém? E é isso, se você não é inscrito no canal, se inscreve, deixa o seu like. Se você viu que esse vídeo vai contribuir para a vida de alguém, vai edificar a vida de alguém, encaminha esse vídeo, seja canal de bênção na vida de alguém também, ok? E até o próximo vídeo. Beijos, Deus te abençoe. Tchau, tchau.